A noite anterior parecia silenciosa para os seguidores das redes sociais de Zé Felipe e Virgínia Fonseca, mas por trás das câmeras, os rumores começaram a se espalhar como fogo em palha seca. Ontem foi o mêsversário de Zé Leonardo, o caçula, da família, e ao contrário do que todos esperavam, não houve aquela enxurrada de vídeos, stories e registros que costumam marcar esse tipo de ocasião. Foi tudo mais discreto, quase silencioso. E isso, para quem acompanha de perto a vida do casal recém-separado, já acendeu o sinal de alerta. Muitos fãs e curiosos acreditam que o clima contido foi proposital, justamente para evitar comentários maldosos ou especulações em meio ao turbilhão da separação. Mas, segundo fontes que afirmam ter presenciado tudo de perto, a história é muito mais interessante e polêmica do que parece. De acordo com informações que circulam entre funcionários e pessoas próximas, a noite do mêsversário não terminou como todos imaginavam. Apesar da festa ter sido pequena, apenas para familiares e alguns amigos muito íntimos, a presença de Zé Felipe na mansão da Virgínia chamou a atenção. Até aí, nada demais. Afinal, ele é pai das crianças. Mas o que realmente começou a movimentar as conversas foi o momento da despedida. Já passava das 10 da noite quando Zé Felipe se preparava para ir embora, pronto para seguir para sua mansão, localizada a poucos minutos dali. Foi então que, segundo relatos, Maria Alice, sua filha mais velha, entrou em ação. Testemunhas garantem que a menina, com seu jeitinho firme e direto, teria segurado o pai pela mão e dito que não queria que ele fosse embora. A justificativa? Ela não queria que ele passasse a noite sozinho. O gesto, inocente para alguns, acabou mudando completamente o rumo daquela noite. Funcionários dizem que Maria Alice chegou a ficar de braços cruzados na porta, como se estivesse decidida a impedir qualquer tentativa de saída do pai. O clima, que até então era de final de comemoração, se transformou em um momento de comoção. Virgínia, que observava a cena, teria se emocionado ao ver a filha tão determinada. O que aconteceu a seguir é o ponto em que os rumores ficam mais intensos. Alguns funcionários afirmam que, diante da insistência de Maria Alice, Zé Felipe decidiu atender ao pedido da filha e ficou para dormir na mansão da Virgínia. Mas a história não para por aí. As mesmas fontes afirmam que ele não foi acomodado em um dos quartos de hóspedes, como seria o esperado. Ao contrário, boatos indicam que durante a madrugada foi visto entrando no quarto principal da casa, o quarto de Virgínia. A movimentação foi discreta, mas, para quem trabalha na casa, nada passa despercebido. Fontes que preferem não se identificar alegam que, por volta das 7 da manhã, Zé Felipe foi visto saindo do quarto, vestido com a mesma roupa da noite anterior, mas com aquele ar de quem havia dormido pouco. O detalhe é que ele teria saído pela porta lateral, evitando passar pela área principal da casa, onde alguns funcionários já circulavam. Essa saída estratégica levantou ainda mais suspeitas. Para completar, dizem que Maria Alice estava radiante naquela manhã, como se tivesse conseguido o que queria, manter o pai por perto, mesmo que por uma noite. Enquanto isso, nas redes sociais, nada foi publicado sobre a suposta pernoite. Virgínia postou apenas alguns registros do mêsversário, cuidadosamente editados para mostrar apenas momentos com as crianças. Zé Felipe, por sua vez, manteve silêncio absoluto, o que para muitos é uma estratégia para evitar que o assunto ganhe proporções maiores. Porém, o que deveria ser apenas uma noite de aconchego familiar se tornou combustível para teorias e especulações. Alguns fãs acreditam que esse momento pode ser um sinal de reaproximação, enquanto outros veem tudo como apenas uma cena emocionante entre pai e filha. Mas, como toda boa história cercada de mistério, há quem diga que a situação foi um pouco além. Uma pessoa próxima à família revelou que, durante a madrugada, foram ouvidas conversas baixas e risadas vindas do quarto principal. Não se sabe ao certo sobre o que falavam, mas o tom era de intimidade e descontração. Essa mesma fonte garante
que antes de sair, Zé Felipe e Virgínia tiveram uma conversa reservada na varanda, onde pareciam compartilhar algo sério, mas também trocaram sorrisos cúmplices. Isso, claro, só aumentou as suspeitas de que a noite teve um significado maior do que uma simples hospedagem improvisada. O curioso é que, desde a separação, nunca houve registro de Zé Felipe dormindo na mansão da ex-mulher. As visitas sempre foram rápidas, geralmente para buscar ou deixar as crianças. O fato de ele ter passado a noite inteira lá, justamente no dia do mêsversário do filho, levanta questionamentos sobre o que realmente está acontecendo nos bastidores. Teria Maria Alice sido apenas a ponte para um momento de aproximação? Ou tudo não passou de uma coincidência que ganhou contornos de novela? Enquanto ninguém se pronuncia oficialmente, os bastidores continuam fervendo. Há quem diga que os dois, mesmo separados, ainda mantêm uma conexão difícil de romper, não apenas pelo vínculo com os filhos, mas também pela história que construíram juntos. O gesto de Maria Alice, querendo ou não, serviu como uma desculpa perfeita para que eles passassem mais tempo juntos, longe dos olhares curiosos, mas não tão longe assim dos ouvidos atentos de quem vive dentro daquela casa. Seja como for, essa noite entrou para o catálogo das histórias que movimentam os fãs e alimentam a imaginação de quem acompanha a vida do casal. Entre olhares discretos, sorrisos contidos e silêncios calculados nas redes sociais, fica a pergunta que ninguém consegue responder. Foi apenas uma noite comum ou o início de algo que pode mudar o rumo dessa história? Por enquanto, só o tempo e talvez os próximos mêsversários dirão se esse encontro improvisado foi realmente o começo de uma nova fase ou apenas mais um capítulo cheio de rumores e insinuações. Após a manhã silenciosa e repleta de olhares suspeitos, a rotina da mansão voltou ao normal, ou quase. Os funcionários comentavam entre si, em sussurros, sobre o que haviam visto ou ouvido, cada um acrescentando um detalhe a mais à história. Uma copeira jurava que, ao levar café para a cozinha às 6 da manhã, viu Zé Felipe descer as escadas, ainda sonolento, com os cabelos bagunçados e mexendo no celular, como se estivesse conferindo algo importante antes de sair. Outro funcionário responsável pela segurança dizia ter recebido ordens para manter os portões fechados e não permitir a entrada de ninguém durante a noite. O que, segundo ele, era incomum, já que a movimentação na mansão costuma ser constante. E como acontece em qualquer cenário de fofoca, cada pedaço de informação parecia encaixar-se em um quebra-cabeça que, no fim, revelava algo muito maior. Um dos jardineiros contou que, no final da festa, quando a maioria dos convidados já tinha ido embora, viu Maria Alice sentada no colo do pai, cochichando algo no ouvido dele e rindo. Não se sabe o conteúdo da conversa, mas, pelo jeito, foi decisivo para convencê-lo a ficar. A menina, carismática e determinada, parecia ter assumido o papel de mediadora entre os pais, ainda que inconscientemente. O que mais chamou atenção foi o comportamento de Virgínia naquela manhã. Ao invés de aparecer com seu habitual humor animado nos stories, ela optou por um tom mais calmo e íntimo, compartilhando apenas um pequeno vídeo das crianças brincando na sala. Para quem a conhece, essa mudança de comportamento é um sinal claro de que algo diferente havia acontecido. Alguns seguidores mais atentos chegaram a notar que, no reflexo de uma das portas de vidro, era possível ver uma silhueta masculina passando rapidamente, e não demorou muito para as especulações começarem nos comentários. Enquanto isso, Zé Felipe manteve o silêncio nas redes, publicando apenas uma foto antiga com os filhos, sem qualquer legenda que indicasse seu paradeiro naquela manhã. Para os fãs mais curiosos, isso foi praticamente uma confirmação velada de que ele tinha algo a esconder. Até mesmo alguns portais de fofoca começaram a publicar manchetes insinuando a tal pernoite inesperada, embora sempre com o cuidado de colocar a palavra supostamente antes de qualquer afirmação. Na vizinhança, não se falava de outra coisa. Uma moradora próxima à mansão, que costuma observar a movimentação da casa,
afirmou ter visto um carro saindo discretamente pela entrada lateral pouco depois das 7h30 da manhã. Segundo ela, o veículo estava com os vidros escuros e seguiu rapidamente, sem chamar a atenção. Para os mais atentos, era apenas mais uma peça que reforçava a teoria de que Zé Felipe não havia voltado para casa na noite anterior. O que fica, claro, é que, mesmo que a versão oficial seja de que tudo não passou de um gesto carinhoso de Maria Alice para com o pai, a história ganhou contornos muito mais intrigantes. Afinal, para quem conhece os dois, não é difícil imaginar que, em meio a tantos sentimentos, memórias e responsabilidades compartilhadas, uma simples noite poderia reacender conversas e sensações adormecidas. Se isso vai ou não evoluir para algo maior, ninguém sabe, mas, para quem acompanha, já é o suficiente para manter o assunto vivo por semanas.